Como vão, meus amigos? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui para vocês. Vou fazer um react. Não sou muito de fazer isso não, mas separei aqui alguns vídeos com os maiores absurdos que você pode ver aí, que alguns medalhões falam sobre segurança pública. Esses medalhões de internet aí. Algumas amostras primorosas da ordem de despejar fezes pelas bocas e contaminar as redes com o que há de mais ineficaz e pernicioso quando o tema é segurança pública. Na maioria das vezes, essas autoridades não têm nenhum conhecimento nem formação na área de segurança pública, né? E começam a propagar estratégias conhecidamente ineficazes e ineficientes para o combate ao crime. Confira aí agora comigo. Primeira personalidade, Márcia Tiburi. A Márcia Tiburi é graduada pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Filosofia, lá em 1994. Também é mestre em Filosofia pela essa mesma universidade e doutora em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela vai dar aí o seu comentário, um comentário clássico aqui na internet sobre assalto. Confere aí comigo. É também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Ela vai explicar. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da... Olha só, você foi contaminado pelo capitalismo. Ao invés de você querer abrir uma empresa, desenvolver um negócio, o que você vai fazer? Assaltar. É óbvio, não é não? Parece muito lógico isso aí, né? É coisa de filósofo mesmo. Uma pessoa normal como eu, você jamais teria essa ideia, né? A gente ia tentar, sei lá, abrir uma empresa, virar um capitalista, mas não. Para ela, o capitalismo é a raiz dos assaltantes. Naquela crença de que o lucro vale qualquer coisa, o capitalista só pode ser um assaltante. Você dá inversão. Então, eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um... Isso seria justo? Olha só, para vocês terem uma ideia, em 2023 foram mais de 870 mil roubos no Brasil, ou seja, mais de quase 1 milhão de assaltos. E não foi só isso não, teve também os latrocínios, que não são computados nesse número aí, que foram 981 pessoas mortas quando alguém tentou retirar um bem que essa pessoa possuía. E você sabe qual foi o bem que foi mais roubado nisso aí? Eu vou dizer para você, o principal bem relacionado a roubo e latrocínio foi o telefone celular, dada a sua facilidade de comercialização e alto valor do produto, um produto que é facilmente transportado, né, e vendido. Foram registrados mais de 937 mil ocorrências de roubo e furto de celulares no Brasil em 2023, ou seja, quase 2 aparelhos por minuto. Mas para nossa filósofa, isso aí é justo, né? O roubo é justo. Mais uma pérola aí da segurança pública para aquele pessoal, né, que é especialista em segurança pública lá do conforto de sua cátedra na universidade. Mas vamos continuar aí que tem mais pérolas por aí. Dentro de um contexto tão injusto, muitas violências são justas num contexto muito injusto. Muitas violências são justas num contexto tão injusto. Com essa a gente despede de Márcia Tiburi e vamos para o nosso próximo personagem. Nosso próximo personagem é o simpático Dr. Drauzio Varella, que, vamos falar a verdade, né? Na área médica eu não posso dizer nada, não sou especialista, não me arrisco a dar palpite sobre aquilo que eu não conheço. Eu não levo o meu cachorro pro Drauzio Varella cuidar, tá entendendo? Porque você olha a cara deles aqui, né? O cara dando conselho de saúde com aquela cara de doente, né? Não dá gosto, sinceramente, né? Mas ele, como um bom médico, resolveu falar sobre segurança pública, é claro. Ele aí ficou conhecido por abraçar, né, se emocionar numa reportagem do Fantástico com a travesti Suzy, a transexual Suzy, que ele não sabia que ela tinha cometido um crimezinho bobo, matado uma criança. Mas vamos ver aí o que o Dr. Drauzio Varella tem a nos falar sobre segurança pública. Eu acho que nem é questão de ter posição, é uma questão matemática. Nós não temos condição de construir cadeias suficientes para prender tanta gente. O Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo em número absoluto. Nós perdemos para...
esse papo aí é antigo. Eles vão falar que o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo. Em números aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil vai ter cerca de mais de 800 mil presos. Sabe o que ninguém fala para você quando se fala desse número absoluto de presos? É que quando se calcula isso no Brasil, esses mais de 850 mil presos, eles calculam todos aqueles que estão cumprindo pena. Ou seja, pessoas que estão em prisão domiciliar, pessoas que estão em liberdade condicional e presos do regime semiaberto, ou seja, aqueles que passam o dia em suas casas e vão só dormir nas cadeias, né, nos albergues, nas prisões. Isso aí, com esses 850 mil presos hoje, porque essa entrevista é um pouquinho mais antiga, colocaria o Brasil aí em 3º lugar. Mas a verdade é que quando a gente desconta isso aí, olha só, eu fiz essa pesquisa aqui no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a maioria dos países, ou todos que são citados aqui entre esses 10 primeiros, pelo menos, que a gente teria aí em primeiro lugar em população carcerária, Estados Unidos, depois China, Rússia, Índia e Brasil e quem mais aqui? E outros países aí na Europa. Outros países que não, o Brasil não levam em consideração esses caras que não estão efetivamente com a liberdade suspensa, ou seja, que não estão presos, o cara não está preso, ele não entra na conta de população carcerária, ao contrário do que ocorre aqui no Brasil. E é por isso que a gente está sempre aí campeão de população carcerária. Quando a gente faz essa relação por 100 mil habitantes, que é como a gente calcula as coisas, a gente pega quanto disso ocorre na população a cada 100 mil habitantes. O Brasil já cai lá para a 7ª, 8ª posição, tendo aqui uma estimativa bem conservadora e seguindo estritamente os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vamos ver outro número aqui. Ó. A taxa de encarceramento no Brasil por pessoas cumprindo pena em regime fechado é de cerca de 218 presos por 100 mil habitantes. Por exemplo, nos Estados Unidos são 629, em El Salvador 564, mas nós já vamos falar de El Salvador aqui de novo. Vamos voltar lá para o Dr. Drauzio. Perdemos para Estados Unidos, olha aí, Rússia, vai falar que a gente é o 4º. Imagina, mas são todos países muito mais populosos do que o nosso, não é? E nós temos essas cadeias superlotadas. Vamos continuar com ele. Para pôr isso em ordem, precisaria construir só no estado de São Paulo. Se você quisesse acabar hoje com a superlotação, você teria que construir 90 cadeias. Cada cadeia aqui custa em média aí uns 30 milhões, vamos colocar, só para construir, não para manter. Então, se 30 milhões, 90 cadeias, daria quanto? 2 bilhões e 700 milhões só para acabar com a superlotação. De onde viria esse dinheiro? Vai tirar da educação, vai tirar da saúde, vai tirar da infraestrutura para construir cadeia? Quer dizer, é inviável. Então, a cadeia não é a única solução, tem que ser criadas outras soluções. Pequenas... Ele tem razão, cadeia não é a única solução, mas é uma solução. Sabe quem mostrou isso pra gente? É El Salvador. Lá em El Salvador, o presidente Bukele encarcerou praticamente 3% da sua população, mais de 70 mil pessoas. Fez lá um limpa, botou tudo quanto é marginal na cadeia. O resultado foi que as taxas de criminalidade despencaram, ao contrário do que acontece aqui no Brasil. Claro que um investimento de 2 bilhões é um investimento muito alto, mas para um estado como São Paulo, não é lá essas coisas. Se a gente pegar tudo aí que já foi desviado, tudo que já foi para o buraco da corrupção, te garanto que esse investimento saía baratinho. É só parar de desviar e colocar o dinheiro onde importa. E aí nem precisa tirar da educação, da infraestrutura. Ou mesmo se for necessário tirar da educação, da infraestrutura, a segurança pública é um problema fundamental. Como é que você vai para a escola se você não está vivo? Como é que você vai abrir o seu negócio se você está baleado? Como é que você vai manter o seu negócio se você coloca as coisas lá e as pessoas roubam? Então, sem segurança pública não é possível se estabelecer nenhum negócio, não é possível você estudar, não é possível você ter uma vida normal dentro do país. Então, esse investimento é sim fundamental, doutor Drauzio, mesmo que seja um investimento alto. As pequenas contravenções não tem cabimento sem enjaular a pessoa. Essas pessoas poderiam ter uma pena administrativa, uma pena alternativa, que é muito difícil, que o Estado não está organizado para vigiar, para cobrar que essas penas sejam cumpridas, né? Mas tem que achar outra solução, enfiar na cadeia
não leva a nada, não resolve. Doutor Drauzio, eu acho que porque o as senhor pessoas saem da cadeia pior do que entraram. E o senhor não esteja acompanhando aí. Mas atualmente, dificilmente alguém vai em cana por um crime de pequeno potencial ofensivo. Né? Então, os crimes menores, isso já acontece. Você já tem as penas alternativas, você tem inclusive as famigeradas audiências de custódia, onde o cidadão sequer vai para uma prisão preventiva. Em alguns estados, chega de cerca de 70% dos flagrantes acabam em liberdade, mesmo com flagrante, por causa dessas audiências. Então, hoje, esses crimes de pequeno potencial ofensivo já estão acontecendo assim, já ocorre isso, já não fica na cadeia. Aliás, hoje, para o cara ficar na cadeia, ele tem que ser reincidente ou ter cometido um crime bastante grave. Isso é um fato que a gente vê corriqueiramente. Quem trabalha na rua sabe que você prende o cara hoje, amanhã ele está na rua, o que dá aquele sentimento de enxugar gelo para o policial e para os membros das forças de segurança. Então, meu amigo, esse teu argumento aí é furadaço. Mas vamos continuar aqui e ver o próximo. O próximo personagem da nossa história é uma promotora de justiça. Infelizmente, eu não consegui identificá-la, né, mas esse vídeo também é famoso na internet e ela vai trazer aqui uma aberração digna de um filme de horror. Uma coisa absurda que duvido que você escutaria em qualquer outro local do mundo. Mas como no Brasil nós temos nossas jabuticabas, somos obrigados a conviver com esse tipo de argumentação. Dá uma olhadinha aqui no que essa doutora vai falar pra gente. Então, assim, se vocês querem uma resposta jurídica da coisa para dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Opa, calma aí. Só pode atirar a partir do momento que for alvejado? Mas se o policial for alvejado, como é que ele vai atirar? Ele vai atirar depois que receber um tiro? Ele vai ter que morrer para poder reagir? Como é que ele vai reagir morto, alvejado? Talvez ela não saiba, talvez ela queira dizer que só depois que o marginal tenha disparado, mas mesmo assim, sabe o que essa mulher não sabe? Porque não tem conhecimento nenhum da prática policial, das ocorrências policiais e da segurança pública, é que a maioria dos conflitos policiais ocorre a uma distância menor que 10 metros, dura menos de 3 segundos. Eu peguei aqui um artigo que está na FENAPEF, que é a Federação Nacional dos Policiais Federais, que fala que isso traz informações sobre confrontos armados com policiais. Vamos lá. No artigo, procurei um artigo aqui no site da FENAPEF, que é a Federação Nacional dos Policiais Federais, que traz informações sobre confrontos armados. Indicam que o policial acerca 1 em cada 6 disparos durante um confronto armado. Isso mesmo, ou seja, 17% de aproveitamento, que já é ruim. Mas se você colocar outro dado, que 50% dos tiroteios acontecem a uma distância aí de 1,70 m, ou pior do que aquele dado que eu dei anteriormente, entre o policial e o suspeito. Outros 20 ocorrem a distância de 2 a 3,5 metros, e o que faz com que esse aproveitamento se torne ainda menor, aliás, menor em relação a essa distância, ou seja, mesmo perto, dada as circunstâncias do confronto, a adrenalina, o nervosismo do policial ali, a necessidade de tentar evitar que aquele disparo acerte pessoas que estão passando, coisas desse tipo, faz com que esse aproveitamento seja tão baixo. E olha só, um homem com uma faca, ele pode percorrer até 5 metros em 1,28 segundos. Ou seja, não importa quantos disparos você faça, ele vai conseguir chegar até o policial. Essa é a realidade que essa nossa amiga aí, promotora de justiça, ignora. E é por isso que ela dá esse tipo de opinião aí, que faz chegar até feder. Mas que a gente tem que conviver aqui no nosso país. Vamos ver o que ela continua falando. Vocês não têm uma arma para atacar. Vocês têm uma arma para se defender. Vocês não têm uma arma para atacar. Você tem uma arma para se defender. Isso aí parece bem claro para a gente, né? Todo policial sabe que carrega uma arma para sua defesa própria ou defesa de outra pessoa. E se esse marginal estiver atirando em outra pessoa, posso atirar ou tenho que esperar ele me alvejar para que eu possa fazer o disparo? É um troço absurdo, mas vamos continuar aí. Outro exemplo que eu vou dar aqui são esses artefatos de estourar pneu. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Por quê? Porque se você coloca um artefato desse na estrada e a pessoa em alta velocidade, ela passa, estoura um pneu e capota e morre, ainda que ela tenha droga dentro do carro, a gente não tem pena de morte no Brasil. Então a gente não tem direito.
vontade... Olha só, ela acha um absurdo artefatos de estourar pneu, são o que a gente chama de cama de faquia, nem sei como é que chama hoje, né? O pessoal mais antigão chamava de cama de faquia. Ou seja, o cara tá fugindo, é um traficante de drogas, ou fez um assalto ou qualquer outra coisa do tipo, e você não pode botar a cama de faquia, tem que deixar o cara fugir. Dane-se se daqui a 5 quilômetros ele vai matar outra pessoa, dane-se se ele, para continuar com a fuga dele, vai assaltar uma família que vem no seu carro tranquilo, fazendo uma viagem ou um passeio. Né? Dane-se se nesse caminho aí ele levar um carro e ficar uma criança no banco de trás na cadeirinha, como já aconteceu no Rio de Janeiro, e ele jogar a criança que vai ser arrastada e morta. Isso não importa, o que não pode é colocar cama de faquia, que é praticamente uma violação dos direitos humanos, né? De acordo com essa nobre promotora de justiça. Como é que a gente vive, como é que se faz policiamento num país onde esse tipo de narrativa tem protagonismo? Onde esse tipo de narrativa encontra eco tanto em operadores de direito e até alguns policiais a gente chega a ver falando desse tipo de asneira. Como é que a gente vai cumprir a missão que nos foi dada pelo Estado, tendo que seguir essas regras, no mínimo, imbecis? Bom, deixe aí sua opinião sobre esse tipo de coisa. Eu quero que você me diga o que você acha e deixe aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal. Um grande abraço e até a próxima. Eu estou falando juridicamente, gente, entendeu? Eu não tô falando se essa é a minha opinião, o que eu penso. Juridicamente é assim.